Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Vamos falar do vetor aleatório contínuo, função de densidade conjunta e marginal. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá. Vetor aleatório contínuo. Função de densidade de probabilidade conjunta. Inicialmente, vamos falar no vetor bidimensional, no R2. Depois você vai estender para o Rn. Vamos começar falando de um vetor bidimensional. Eu vou chamar esse vetor de vetor xy. Vamos lá. Seja xy um vetor aleatório contínuo, chamamos a função f com xy aqui embaixo de função de densidade de probabilidade conjunta. Então, a função de densidade de probabilidade conjunta vai ser uma função que associa R2 em R, onde para cada vetor xy teremos uma função f de xy, onde o x e o y, as variáveis aleatórias, estão aqui embaixo para indicar que é o vetor. Essa função ela vai ter que satisfazer algumas condições para ser uma função de densidade de probabilidade. É análogo ao caso de uma dimensão. Primeira condição, a função de densidade tem que ser maior ou igual a zero para qualquer xy pertencente ao R2, ao plano. Essa é a primeira condição. A segunda condição significa que a integral de menos infinito a mais infinito para x e de menos infinito a mais infinito para y, a integral abaixo da curva da função de densidade tem que ser igual a 1. Isso significa que o volume, todo volume criado abaixo da curva vai ser 1. Nós vamos desenhar essa situação para você entender. Então, teremos que verificar as duas condições para ser uma função de densidade conjunta. Algumas observações, eu vou indicar como f de xy aqui, esse xy aqui embaixo, ou simplesmente o f de xy, posso não botar nada aqui, essa função é chamada de função de densidade de probabilidade conjunta do vetor xy. Esta é a função de densidade do vetor. E a probabilidade desse par, desse vetor xy, pertence a esse conjunto A cartesiano B, a probabilidade de ser calculada como sendo a integral dentro dessa região A cartesiano B, a integral da função de densidade na região A cartesiano B. Isto será uma probabilidade. É interessante que você fez a figura. Vamos desenhar aqui. Aqui você tem uma figura, nós temos o R3, aqui embaixo um plano, aqui o setor A, setor B, você tem a região AB aqui embaixo. Dessa região você formou lá, no plano, no R3, o f de xy forma aquela curva. A integral dentro dessa região AB de f de xy dy dx, essa integral é justamente o volume desse paralelepípedo, mais ou menos nessa figura que se forma abaixo da função de densidade. Então, isto vai ser a probabilidade. Essa é a probabilidade que a gente vai calcular. Bacana, né? Já falamos então da densidade conjunta. Agora vamos falar da marginal. Você vai ter a função de densidade marginal de x. Vai ser uma função de x. Você vai calcular a marginal de x, e eu vou indicar como f, e colocar um x aqui embaixo, embaixo da função f, para indicar qual é a marginal de qual é a variável. Então, a marginal da variável aleatória x vai ser integral de menos infinito até mais infinito da função de densidade conjunta dy. Quando você for calcular a marginal de x, tu vai integrar em y. Então, para x, você integra como dy. E quando for a marginal de y, a gente vai trocar. Quando você tiver a função de densidade marginal de y, aí vai colocar o f e o y aqui embaixo. E a integral, nesse caso, já que é marginal de y, vai ser integral de f de xy dx. Então, integral vai derivar agora em x. Essa integral vai ser em dx, para calcular a marginal de y. É análogo àquela soma quando era discreto.
E o melhor jeito aqui é fazer um exercício. Veja esse exercício. Ó. Você tem o vetor xy dado com essa função de densidade conjunta. É k para o x entre 1 e 2 e o y entre 0 e x. Nessa região vale k. Fora dessa região vale 0. Essa é a função de densidade. Aí eu pergunto lá na letra A qual é o valor de k, para que isso seja realmente a função de densidade. E eu pergunto qual é a função de densidade marginal de x. E na letra C, qual é a função de densidade marginal de y. Então preste muita atenção nessa questão. É uma questão um pouco mais difícil. Isso às vezes aparece em provas. Não é qualquer prova, não. Geralmente o pessoal precisa ir de fiscal, Polícia Federal, saber isso. Vamos ver. Primeiro eu vou responder a letra A. Pergunta qual é o valor de k para que aquilo seja uma função de densidade. Para isso, eu vou desenhar essa região. A região onde existe a função de densidade. É a região onde o x vai de 1 a 2 e o y vai de 0 a x. Observe aqui, ó, o eixo do x de 1 a 2. E aí eu fiz a reta y igual a x. Y vai de 0 abaixo de x, de 0 até x. Então, nós temos esse desenho, essa figura onde você encontra sombreado. Essa é a região ali em cima, onde a função de densidade será igual a k. Então, para achar o k, eu vou ter que calcular a integral da função de densidade naquela região e igualar a 1, que é a primeira condição. Então, você fazer a integral de menos infinito até mais infinito. Depois de menos infinito até mais infinito, da função de densidade conjunta, f de x, y, dy dx. Essa integral tem que dar como resultado 1. Ela terá que ser igual a 1. Agora, ela só existe nessa região que está sombreada. O x de 1 a 2 e o y de 0 até x. Então, vamos integrar naquela região. Eu vou fazer, então, x variando de 1 até 2. Então, vai ser o dx, pois o x varia de 1 a 2. Agora, a integral interna vai ser em relação a y. Então, eu tenho aqui uma integral onde o y vai de 0 até aquela retinha, y igual a x. Então, vai de 0 até o x. E a função de densidade, nesse caso, é o k. Então, vai ficar integral de k dy dx. Isso vai ter que dar como resultado 1. E agora, basta resolver essa integral. Vamos lá. Vou repetir aqui a integral externa. É a integral de 1 até 2. Integral de 1 até 2. Aí vem aquele k, né? Vem o k. Aí vem o dy dx. Então, k. Vou fazer a integral interna. A integral interna vai ser a integral que vai de 0 até x. Como eu botei o k para fora, vai ficar dx. Perdão, vai ficar dy, que é a integral interna. Aí fora fica o dx, que é aquele que vai de 1 até 2. Isso é igual a 1. Isso é igual a 1. Vamos resolver essa integral interna. Então, isso aqui vai ser implicar em a integral de 1 até 2 de k. Aí vamos calcular a integral de 0 até x de dy. A integral de dy, você sabe que vale y. O y vai variar de 0 até x. Eu calculo isso e aí eu integro em relação a x, dx. Isto é igual a 1. Toda essa integral vai ser igual a 1. Vamos na próxima linha. Substituir o x por 0, o y por x e o y por 0. Então você vai ter ali o k para fora da integral, pois o k é constante. Integral de 1 até 2. Agora, desse y, que vai de 0 a x. Então, eu vou fazer o y igual a x menos o y igual a 0. Então, vai ficar x. O dx, isso é igual a 1. Aí, basta calcular a integral de x dx. Então, prosseguindo, eu vou ter k. Vamos calcular a integral de x dx. Integral de x dx
é x ao quadrado sobre 2, onde o x vai de 1 até 2. Este resultado vai ser igual a 1. Mas a passagem vai ficar k sobre 2, botar o 2 para fora. Então esse 2 vem aqui para fora, vai ficar k sobre 2. Aí eu vou resolver aquele x ao quadrado para x e 2, x1. Então fica k sobre 2, abrir um parênteses aqui, fica 2 ao quadrado, menos, agora substituído por 1, 1 ao quadrado. Fecha aqui, isso tudo é igual a 1. Então isso vai implicar, vou repetir o k sobre 2. Aí vamos ter 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ok, então fica 4 menos 1. K sobre 2 vezes 4 menos 1. Isso tudo é igual a 1. Mas 4 menos 1 é 3, né? Então vai ficar 3k sobre 2 é igual a 1. Mas se 3k sobre 2 é igual a 1, o k vai ser igual a quem? O 3 está multiplicando do lado esquerdo, vai para o lado direito dividindo. E o 2 está dividindo do lado esquerdo, vai para o lado direito multiplicando. Então vamos ter que o k vai ser igual a 2/3. Encontramos o valor de k. K é igual a 2/3. Você pode agora reescrever na função. Podemos voltar lá e reescrever a função. No lugar de k, eu vou substituir por 2/3. Então, a função de densidade conjunta, f de xy, vai ser o k, que é 2/3, aí em cima, o 2/3, para o x e y naquela região. Então, fica 2/3. Se o x está entre 1 e 2, e o y entre 0 e x. E vai ser 0 caso contrário, fora dessa região. Essa é a função densidade. Temos aqui a função densidade do vetor xy, função de densidade e probabilidade. Encontramos o valor de k e escrevemos a função. Ela existe para aquela região. Se você integrar isso aí, vai dar 1, como a gente já viu. Agora, vamos responder a letra B. O item tinha mais itens, né? A questão tinha mais itens. A letra B perguntava da função de densidade, de probabilidade marginal de x. Então, vamos calcular a função de densidade marginal de x. Vamos lá. Vamos para a próxima página aqui. Letra B. A marginal de x eu represento como f de x. E aí eu vou colocar a variável aleatória aqui embaixo para você saber que é a marginal de x. Ela é calculada como sendo a integral de menos infinito até mais infinito da função de densidade f de xy dy. Eu vou integrar em relação ao y. Legal, né? Bem, você vai ter que recordar, aquela função de densidade, ela existia para o x entre 1 e 2, né? Então, fora de 1 e 2, a função de densidade era 0. Então, f de x, nesse caso, para x menor do que 1, ou x maior do que 2, ela é 0. Fora daquela curva é 0. Vou até colocar aqui, ó, tá vendo aqui? Fora de 1 e 2, o x, para o x ali fora, vai dar 0 a função de densidade. Ela só existe ali dentro. Legal, né? Então, vamos ver. O x menor do que 1 vai dar 0. Maior do que 2 vai dar 0. Agora, entre 1 e 2. Entre 1 e 2, nós vamos integrar. Entre 1 e 2, quem vai ser a função de densidade marginal de x? Vai ser a integral. Bem,
eu vou integrar em y, né? Mas nesse caso, essa integral de y vai valer de quanto? O y vai de 0 até aquela reta. Então, eu vou integrar de y variando de 0 até a reta. Vai ser dy, né? Então, vai integrar de 0 até a reta y igual a x. Ó. E nessa região, a função de densidade vale 2/3, que é o valor do k que a gente achou. dy. Vou integrar em relação a y. Eu posso colocar esse 2/3 para fora, né? Então, nesse caso, nós vamos ter isso igual a 2/3. Aí vem a integral de 0 até x dy. Ficou fácil agora, né? Porque você sabe que a integral de dy é y, né? Então vai ficar 2/3 vezes integral de dy é y. E o y vai de 0 até x. Então vou colocar assim, ó, y de 0 até x. Aí eu vou substituir o y por x menos o y por 0. Portanto, essa função de densidade marginal de x será igual a 2/3. Aí você vai abrir ali, ó, vai substituir primeiro por x, depois menos por 0. Então vai ficar y igual a x menos y igual a 0. Isto vai dar 2/3 de x. Teremos 2/3 de x. Podemos então reescrever a função de densidade marginal de x. É o f de x igual a... Bem, vai ser 0 se o x for menor do que 1. Né? Ou x maior do que 2. Então vamos lá. É 0 se o x é menor do que 1. Agora, entre 1 e 2, vai dar aquele negócio ali, 2/3 de x. Então, vai ser 2/3 de x para o x entre 1 e 2. Então, 1 menor do que x e o x menor que 2. E vai ser 0 quando x for maior que 2. Vai ser 0 quando x for maior que 2. Você repara que eu posso botar o igual em qualquer lugar ali, né? Eu posso botar o igual ali no 1, no 2, tanto faz, porque é contínuo. O ponto igual tem probabilidade 0. Tá? É interessante que você conheça o gráfico dessa função aí. Como ficaria o gráfico da função de probabilidade marginal, a função de densidade e probabilidade marginal de x? Vamos pensar no gráfico. O gráfico da marginal de x. Olha ele aqui embaixo. Repara que nós temos aqui ó, a linha mais escura. Para o x menor do que 1 está dando 0 aqui embaixo. Ó. Só existe entre 1 e 2, né? Então, menor do que 1 vai dar 0. Agora, maior do que 2, olha, também dá 0. Ó. Lá, ó, x maior do que 2 dá 0. E entre 1 e 2 é uma reta crescente, que é 2/3. É uma reta crescente 2/3 de x. Então, essa reta aqui ó, é o f de x igual a 2/3 de x. Esse é o gráfico da função de densidade marginal de x. Função de densidade marginal de x. Legal, né? Bem, fizemos a função de densidade conjunta, achando aquele K lá. Fizemos a função de densidade marginal de x, que era a letra B. Então, respondemos a letra A e a letra B. Agora, vamos responder a letra C, onde a pergunta é marginal de y. Então, vamos lá, resolvendo novamente para a marginal de y. Letra C. A função de densidade marginal de y vai ser integral de menos infinito até mais infinito, né? Da densidade f de xy, agora dx. Se você quer marginal de y, você vai integrar em relação a x. Então, dx. Aí você vai ver uma coisa interessante aqui, é que essa marginal de y, ela só vai existir quando o y for menor do que 0 ou o y maior do que 2. Repare, o y menor do que 0 dá 0. Y maior do que 2 também dá 0.
Então só vai existir dentro daquele intervalo onde você tem aquela figura. Então, y menor do que 0 é 0, e y maior que 2 também é 0. Então, aqui a função marginal de y, nessa situação aqui em cima, é igual a 0. Então, vou pensar entre 0 e 2. Mas entre 0 e 2 eu tenho duas situações. O y ele vai de 0 até 1, aí fecha ali no retângulo, depois vai de 1 até 2. Então, nesse caso, eu vou ter que dividir isto em duas partes. Uma parte que vai ser o y de 0 até 1, aí vou ter uma função marginal de y. E depois vou ter uma parte que vai de 1 até 2. Então, primeira parte de 0 até 1. Bem, o y vai de 0 até 1 e, nesse caso, o x vai de 1 a 2. Então, vai ficar a função de densidade, que é 2/3, dx, onde o x vai de 1 a 2. Posso pegar esses 2/3 ali e botar para fora. O x vai de 1 a 2, tá vendo ali? Estou falando que é a parte. O y é menor do que 1. Então, isso vai ser integral de 1 a 2, a integral de 1 a 2, 2/3 para fora, vai ficar ali o dx. Então, fica 2/3, integral de dx é o x, variando de 1 até 2. Aí nós vamos ter a função marginal de y, vai ser 2/3, 2/3 que multiplica. Aí você vai fazer o x igual a 2 menos o x igual a 1. Então aqui embaixo vai ficar 2/3, abre um parênteses, o x igual a 2 menos o x igual a 1. Esse parênteses vai dar 1. Então, em 2/3 vezes 1 dá 2/3. Y vai de 0 até 1. Y de 0 até 1. Mas temos que continuar com y de 1 até 2. Então, continuando com y de 1 até 2. Como vai ficar? Bem, o y de 1 até 2 vai ficar a marginal de y, que é o f de y, igual. Bem, de 1 até 2, o x vai variar de y até o ponto 2. Repare que ele vai de y até o ponto 2. Então, vai ser integral de y até 2 da função de densidade, que é 2/3, é igual a 2/3, vezes o dx, porque eu vou integrar em x que estou calculando na marginal de y. Esse 2/3 vai para fora da integral, não é? Então fica fácil, eu posso colocar o 2/3 para fora. Aí vamos ter a integral de y até 2 de dx. Continuando aqui embaixo, eu tenho 2/3. Integral de dx é igual a x. Então, a integral de dx vai ser x, onde o x vai variar de y até 2. Aí eu vou substituir esse x por 2, depois menos por y. Então, vai ficar 2/3 de 2 menos o y. Esse é o resultado para quando o y vai de 1 até 2. Então, podemos agora reescrever a nossa função de densidade marginal de y. Eu tenho várias situações. Tem uma situação para o y menor do que 0. Vamos lá. Y menor do que 0 vai dar 0 aqui na esquerda, tá vendo? Então é 0 para y menor do que 0. Agora, para o y entre 0 e 1. Entre 0 e 1 vale esse 2/3 que a gente calculou aqui. 2/3 para o y entre 0 e 1. Agora, entre 1 e 2, nós acabamos de calcular o 2/3 de 2 menos y. Então, vai ser 2/3, abre parênteses, 2 menos y, para o y entre 1 e 2. Agora vai ser 0 para o y maior do que 2, ou caso contrário. Eu posso botar o igual em qualquer parte, né? Posso botar ali maior do que 2 ou qualquer caso contrário, tá?
Então essa é a função densidade marginal de y. Eu gostaria de saber o gráfico. Como fica o gráfico da marginal de y? Então vamos pensar no gráfico. O gráfico dessa função. Então vou ter uma função de y em f de y. Olha aqui embaixo. Y em f de y. E aí basta analisar se realmente é isso. Ó. Para o y menor do que zero é ali à esquerda, né? Vai dar zero. E para maior do que 2 também vai dar zero, que é a última parte. Agora, entre 1 e 2, vamos ter duas situações. Entre 0 e 1, vai ser 2/3. E entre 1 e 2, essa reta decrescente. Entre 1 e 2 é 2/3 de 2 menos y. Essa é a função densidade marginal de y. Essa é a função densidade marginal de y. Trabalhoso, né? Trabalhoso. Quando aparece em prova, aparece em pedaços. Eu gostaria que você visse essa questão mais de uma vez e estudasse isso com calma. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula, ainda falando de vetores aleatórios. Obrigado e até lá!